Boa tarde, pessoal. Então agora eu vou falar para vocês, nessa última parte, falando de NAD, de como a gente vai conseguir aumentar os níveis de NAD usando suplementação com intermediários da via de síntese de NAD ou pensando em inibidores farmacológicos para as enzimas que competem com NAD pela sirtuina. Então, inibidores de PARP, inibidores de CD38, para tentar aumentar o nível de NAD, aumentar a atividade das sirtuínas assim e tentar corrigir problemas metabólicos. Então, isso é a parte farmacológica do que a gente está tentando fazer para corrigir doenças metabólicas, que no fundo é o que a gente quer nessa disciplina. Tá? Então vamos para a aula. Então, pensando primeiro, eu vou falar da suplementação. Então, a suplementação com nicotinamida, nicotina ribosídeo, são intermediários da via de síntese de NAD, que fazem com que, se você dá isso para a célula, de alguma forma você vai conseguir aumentar o nível de NAD e com isso aumentar a atividade das sirtuínas. Tá? Isso funciona em vários modelos. Então, aqui para a levedura, por exemplo, eu estou olhando então longevidade, que é o que é mais fácil de você ver os efeitos. Então, as leveduras branco aqui, levedura controle, mas se eu coloco no meio de cultura nicotinamida ribosídeo, eu tenho um aumento da longevidade das leveduras, tá? Isso vai causar um aumento dos níveis de NAD e a levedura vai viver mais tempo, maior atividade de sirtuina, maior longevidade, tá? Subindo um pouco na escala evolutiva, você olha os vermes modelos C. elegans, tá? E aí eu tenho dois tipos de suplementação aqui, ou com nicotinamida ribosídeo ou com nicotinamida. Eu tenho também diferentes efeitos, tá? Então, ou com nicotinamida ou nicotinamida ribosídeo, eu tenho um aumento de longevidade, tá? Então a linha azul aqui são os vermes suplementados. Então eu tenho um aumento da longevidade, tá? E o que é interessante é que isso depende dos níveis de sirtuína, tá? Então se eu tenho camundongos nocaute para sirtuína, eu posso dar nicotinamida ribosídeo, que não faz diferença, tá? Então sem sirtuína, os níveis de NAD não fazem diferença, eles não vão aumentar. A suplementação, então, de fato aumenta os níveis de NAD, tá? E por que eu tenho esses efeitos de aumento de longevidade? O que mais eu tenho? Então eu tenho, estou olhando sempre as barras escuras aqui, tá? Que são suplementados com nicotinamida ribosídeo. Eu tenho um aumento do consumo de oxigênio, ou seja, eu tenho um aumento do gasto energético. Eu tenho um aumento da quantidade de DNA mitocondrial, ou seja, eu tenho um aumento da quantidade de mitocôndrias nesse verme. Com mais mitocôndria, eu tenho um aumento da quantidade de ATP. Tá? Então, esse camundongo está vivendo mais tempo, vivendo com mais ATP, mais gasto energético, maior quantidade de mitocôndrias. Tá? Então, o aumento do NAD causa esses efeitos que a gente já sabia, que são efeitos causados pelo aumento da atividade das sirtuínas. Tá? E uma coisa que é interessante é que esse camundongo, esse verme, ele não vive só mais tempo, tá? Ele vive mais tempo mais saudável. Então, se eu meço aqui a capacidade de mobilidade desse vermezinho, então é uma forma de tentar medir o quão saudável ele está. Os vermes suplementados com nicotinamida ribosídeo têm uma mobilidade maior do que os controles, que são as barrinhas vermelhas. Ou seja, estão vivendo mais tempo, são mais ativos, tá? Então devem ser mais saudáveis. Também funciona em mamífero, tá? Então aqui eu tenho se eu suplemento camundongos com nicotinamida ribosídeo, eu tenho um aumento da quantidade de mitocôndrias. Tá? E eu tenho vários outros efeitos metabólicos que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então você pega um camundongo com uma dieta rica em gordura, tá? Então o modelo de obesidade causado por dieta. E suplemento, além da dieta rica em gordura, eu suplemento com nicotinamida ribosídeo, eu consigo corrigir alguns dos problemas causados pelo excesso de gordura na dieta, tá? Então a primeira coisa que eu tenho, camundongos suplementados com nicotinamida ribosídeo, eles ganham menos peso, tá? Então compara a bolinha branca com a bolinha preta aqui. Esse aqui é o suplementado com nicotinamida ribosídeo, mesmo comendo uma dieta rica em gordura, ele não engorda tanto. Então tem uma redução no ganho de peso, tá? Isso é causado principalmente por uma redução na quantidade de massa gorda, tá? Então ele é menos gordo do que o camundongo. Isso não muda nem o quanto ele está comendo, tá? Ele não está mais magro porque ele está comendo menos, e também não está mais ativo, tá? Ele não está fazendo mais exercício naturalmente, tá? Então essa perda ele ganha menos gordura, ele ganha menos peso porque ele tem um gasto energético maior, então ele está gastando mais energia, tá? Se eu olho a minha glicemia, eu não tenho muita diferença, mas se eu olho a insulinemia é mais baixa. Então os camundongos suplementados com nicotinamida ribosídeo têm mais NAD, eles mantêm a mesma glicemia com uma insulinemia menor. Então eles estão mais sensíveis à insulina. Tá? Então se eu faço um teste de tolerância à glicose nesse camundongo, eu não vejo muita diferença. Tá? A tolerância à glicose dele é parecida, mas ele
mantém essa glicemia a custas de uma menor insulinemia. Então ele está mais sensível à insulina do que os camundongos controles, tá? De fato, se eu faço um teste de tolerância à insulina, esse camundongo, a glicemia dele baixa mais do que os camundongos controle, tá? Então ele está mais sensível à insulina. E eu tenho uma redução do colesterol plasmático, tá? Então também tem uma correção. A dieta rica em gordura aumenta a quantidade de colesterol que esse camundongo tem, mas uma dieta suplementada com nicotinamida ribosídeo faz com que o colesterol diminua, tá? Então corrige parcialmente a dislipidemia também. E aqui tem uma mistura de um camundongo com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tá? Eu dou uma dieta rica em gordura para o camundongo, que eu já mostrei para vocês antes. Mas se eu faço também uma dieta, rica em gordura associada com tratamento com streptozotocina, que é um composto tóxico que mata especificamente as células beta-pancreáticas, senão o camundongo para de produzir insulina, então eu tenho uma mistura entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, tá? Ele é obeso, resistente à insulina, mas também produz pouca insulina, tá? E se eu suplemento com nicotinamida ribosídeo, eu também corrijo parcialmente algumas coisas. Então o que eu estou olhando aqui é a quantidade de gordura no fígado, tá? Então no camundongo, tanto um camundongo que é obeso, tá? Diabetes tipo 2 e que ele é obeso e diabético do tipo 1, eu tenho um aumento da quantidade de gordura no fígado devido ao excesso de gordura que ele está comendo, mas se eu suplemento com nicotinamida ribosídeo, eu tenho uma redução da quantidade de gordura no fígado, tá? E além disso também eu tenho uma redução da quantidade de enzimas hepáticas no plasma, indicando um menor dano hepático. Então, a suplementação com nicotinamida ribosídeo reduz o acúmulo de gordura e o dano hepático também. Então, uma indicação de que você consegue prevenir esteatose hepática. Uma suplementação diferente agora. Se eu dou beta-nicotinamida mononucleotídeo, que também é um intermediário da via, também vai ser usado para síntese de NAD, eu consigo corrigir problemas metabólicos em modelos diferentes também. Então aqui eu estou olhando o camundongo idoso diabético, tá? Então faço um teste de tolerância à glicose. A glicemia diminui muito devagar, então ele está intolerante à glicose, mas se ele está suplementado com beta-nicotinamida mononucleotídeo, eu tenho uma redução da glicemia mais rápida, então isso mostra que ele está mais tolerante à glicose, tá? E ele faz isso sem uma mudança na quantidade de insulina, tá? Então não quer dizer que o camundongo está secretando mais insulina para conseguir baixar a glicemia, de fato está ficando só mais tolerante mesmo, está ficando mais sensível a essa insulina que ele está secretando. Em camundongos idosos alimentados com uma dieta rica em gordura, eu consigo ver a mesma coisa, onde também tenho uma melhora no perfil de tolerância à glicose e uma correção da dislipidemia, tá? Então, uma dieta rica em gordura, eu tenho um aumento da quantidade de colesterol, de triglicerídeos e de ácido graxo livre no plasma, mas se ele está suplementado com beta-nicotinamina mononucleotídeo, eu tenho uma redução dos níveis de lipídios no plasma, então eu corrijo a dislipidemia. Uma outra coisa que a gente consegue ver em camundongos obesos também é uma melhora da função cardíaca, tá? Que também é um sintoma que aparece em modelos obesos, que é perda de função cardíaca. Então, se eu tenho um modelo de camundongo obeso, que está na barrinha azul aqui, mas eu suplemento com nicotinamida, eu tenho uma melhora da função cardíaca, tá? Que está sendo medida a função cardíaca. Eu também tenho uma correção da pressão arterial. Então, conforme o camundongo vai engordando, a pressão arterial vai aumentando, tá? Tanto machos quanto fêmeas. Mas se eu tenho um camundongo suplementado com nicotinamida, a pressão arterial não aumenta, tá? Então tem uma melhora da função cardíaca, uma redução da pressão arterial causada por essa obesidade. Em camundongos idosos, olhando especificamente aqui nos músculos, eu também tenho mudanças importantes causadas pela suplementação, aqui no caso com beta-nicotinamida mononucleotídeo, tá? Então os níveis de NAD aumentam, era o que eu esperava, tá? Então tem um aumento dos níveis de NAD quando eu suplemento com intermediário para síntese de NAD. Eu tenho uma redução do fluxo glicolítico no músculo, tá? Então, conforme o camundongo vai envelhecendo, ele fica mais glicolítico, mas se eu suplemento esse camundongo com beta-nicotinamina mononucleotídeo, tem uma redução do fluxo glicolítico medido aqui pela liberação de lactato. Eu tenho um aumento da quantidade de mitocôndria, tá? Com isso eu tenho um aumento da quantidade de ATP, tá? Então o músculo fica mais oxidativo, ele tem mais mitocôndria e consegue manter os níveis de ATP por mais tempo, né? Mesmo com o envelhecimento. E o que é interessante é que isso depende de sirtuína, tá? Então, se eu olho aqui a quantidade de mitocôndria no camundongo nocaute para sirtuína, eu posso dar um caminhão de beta-nicotinamina mononucleotídeo que não faz diferença. Então, esse efeito de aumento da quantidade de mitocôndria
depende da expressão de sirtuína. Então, de fato, é um aumento do nível de NAD causando um aumento da atividade de sirtuína. Se eu não tenho sirtuína, esse efeito é perdido. Tá? Aqui, de novo, olhando em camundongos idosos. Os camundongos, conforme vão envelhecendo, eles vão ganhando peso, tá? Mas se eu suplemento com beta-nicotinamina mononucleotídeo, eu tenho uma redução do ganho de peso natural que acontece com a idade, tá? Então os camundongos vão ganhando menos peso, tá? Isso acontece porque eu tenho um aumento do gasto energético, tá? Então que são duas concentrações, tá? Então o azul aqui é o controle, ganha peso, duas concentrações diferentes de suplementação. Então eu ganho menos peso, o gasto energético é mais alto, tá? Que eu estou medindo o consumo de oxigênio, então o gasto energético é mais alto, tá? Você também tem um aumento da atividade física, pelo menos de uma das concentrações, os camundongos são mais ativos. Isso faz com que você tenha essa redução do ganho de peso, faz com que o camundongo, que naturalmente acaba ficando diabético com a idade, você tenha uma maior sensibilidade à insulina. Então, aqui os camundongos tratados com insulina, você tem uma baixa da glicemia, só que os camundongos tratados com beta-nicotinamina mononucleotídeo, a glicemia baixa ainda mais. Então isso mostra que você tem um aumento da sensibilidade à insulina quando você suplementa e aumenta os níveis de NAD. Então o que eu estou olhando no camundongo é um modelo de envelhecimento precoce, tá? Então o camundongo é uma modificação genética que faz com que o camundongo envelheça mais rápido. Então é um modelo para você estudar envelhecimento mais rápido, né? O que a gente está olhando aqui então são os símbolos vermelhos. O triângulo vermelho é o camundongo que envelhece rápido, e os símbolos laranjas são os camundongos que foram suplementados. Então aqui eu estou medindo força muscular, então dá para ver que o camundongo que envelhece rápido, envelhecimento precoce, ele perde força muscular. Mas se o camundongo for suplementado com nicotinamida ribosídeo, você tem uma manutenção, um aumento dessa força muscular. Uma outra coisa que acontece com esse camundongo de envelhecimento precoce, ele tem uma desregulação cardíaca, então você tem um aumento dos batimentos cardíacos e uma desregulação, que é uma redução da pressão arterial. Se eu suplemento esse camundongo com nicotinamida ribosídeo, eu corrijo esses fatores, então tem uma redução dos batimentos cardíacos, uma correção da pressão arterial. E também esse camundongo com envelhecimento precoce, ele tem um aumento dos níveis de TNF-alfa no plasma, isso é um indício de inflamação crônica. E o camundongo que foi suplementado com nicotinamida ribosídeo tem uma redução desses níveis de um caráter inflamatório. Então também tem uma redução da inflamação generalizada nesse camundongo. Camundongos modelos de cardiomiopatia também são usados para estudo. Então você tem aqui, nesses camundongos, você tem um modelo de cardiomiopatia comparado com o controle. Então você tem uma redução do nível de NAD, tem uma característica desse modelo de cardiomiopatia, você tem uma redução da quantidade de NAD no tecido cardíaco. Mas se eles são suplementados com nicotinamida ribosídeo, você tem um aumento desses níveis de NAD, uma recuperação dos níveis de NAD. Isso faz com que você tenha correção de vários problemas cardíacos. Tá? Então, alguns exemplos de volume de fração de ejeção. Então, você tem vários parâmetros cardíacos que são recuperados quando você suplementa esse camundongo com nicotinamida ribosídeo. Então, você vai ter uma reversão dos problemas cardíacos da cardiomiopatia que esse camundongo deveria apresentar. Um outro modelo interessante são camundongos modelos para distrofia muscular, tá? Então ele vai ter problemas musculares. Então, nesse modelo também, que é o modelo genético, você tem uma redução dos níveis de NAD musculares, tá? Mas se você suplementa esse camundongo modelo com nicotinamida ribosídeo, você aumenta a resistência muscular e a força muscular, então ele consegue andar por mais tempo, correr por mais tempo, por uma distância maior e por mais tempo. E você também tem um camundongo com uma força muscular maior, tá? Então você consegue corrigir pelo menos parcialmente ou atrasar o desenvolvimento da distrofia muscular se você suplementa esse camundongo com nicotinamida ribosídeo. Isso tudo em modelo, o que a gente tem em humanos? Então em humanos a gente não tem lá grandes coisas ainda, pelo menos até onde eu sei. Um estudo foi feito com suplementação de nicotinamida, então um estudo clínico mesmo, embora com uma quantidade pequena de pacientes. Uma suplementação com nicotinamida para tentar impedir o desenvolvimento de diabetes tipo 2 em famílias onde essa doença é comum, mas a suplementação não impediu o desenvolvimento de diabetes tipo 1 nesse estudo. Um outro estudo que foi visto então que não foi intervenção, mas foi feito então uma análise de coorte, então o que eles viram foi tentar ver o consumo de vitamina B3, então uma suplementação natural, né? Não foi uma intervenção, mas as pessoas comiam
comidas com uma quantidade de vitamina B3 maior. Então, se o consumo de vitamina B3 espontâneo das pessoas estariam associados com alguma melhora em algum quadro metabólico, então eles viram que, de fato, quanto mais vitamina B3 as pessoas dizem consumir, isso foi feito com entrevista, então, de novo, não foi uma intervenção, então pode ser que as pessoas involuntariamente mintam sobre o que elas estão comendo, mas eles viram que você tem uma redução de mortalidade total quando você tem um aumento do consumo de vitamina B3, incluindo eventos morte por eventos cardiovasculares, tá? Então, se você olha aqui, a chance de morte é menor, especialmente quando você tem mortalidade cardíaca, tá? E você também tem uma menor pressão arterial em pessoas que dizem que consomem mais vitamina B3. Tá? Mas isso aqui, então, é um estudo populacional, um estudo de coorte, não é uma intervenção, então não dá para você tirar grandes informações ou decisões sobre esse tipo de estudo. Tá? Um efeito adverso que a gente tem é que a gente sabe que a suplementação com nicotinamida estimula o crescimento de tumores. Tá? Então, não dá para a gente pensar também em suplementar todo mundo com nicotinamida ou com outros intermediários da sincidinade vai ser a nossa panaceia, porque a gente não tem tem um efeito adverso que precisa ser estudado. Tá? Então, aqui nesse trabalho, foi feito com um modelo xenográfico, tá? Então, eu tiro o tumor e implanto num camundongo e vejo, então, o crescimento desse tumor. Tá? E dá para ver que os camundongos que receberam a suplementação com nicotinamida, você tem um crescimento de tumor muito maior do que o controle, que é o preto, tá? E se eu tenho tumores que foram deletados da nicotinamida ribosil transferase, ou seja, eles não conseguem ter a via de recuperação de NAD, os tumores não conseguem crescer direito, tá? Então, de fato, é a nicotinamida que está sendo dada para esse tumor e que está causando o efeito de crescimento. Então, precisa ser usado com muita moderação, ser estudado com muita moderação. O que a gente vai poder fazer? Suplementando as pessoas com NAD para tentar, com intermediários da síntese de NAD, para tentar melhorar o perfil metabólico, tá? Então, isso que é suplementação dietética, né? Você tentar aumentar o nível de NAD através da dieta. E agora a gente vai falar de inibidores de PARP e CD38, tá? Então, é interessante que a inibição farmacológica de PARP em camundongo já foi testada, tá? E muito interessante que se você inibe PARP nesses camundongos, você tem um menor ganho de peso, tá? Então, de novo, você inibe PARP, a redução da atividade de PARP faz com que os níveis de NAD aumentem, e com isso a atividade de sirtuina vai aumentar também. Então, o camundongo ganha menos peso, tá? Ele perde principalmente massa gorda. Por que isso acontece? Porque você tem um gasto energético maior. Então, o consumo de oxigênio no camundongo com PARP inibido é maior. Várias outras coisas não mudam. Então, você não tem uma atividade maior, ele não consome menos comida, você não tem mudança em dano oxidativo, tá? Então, você não tem um dano de radicais livres aumentados, tá? Mas, de fato, você tem uma mudança no metabolismo de NAD. Então, o nível de NAD está aumentado e a atividade de PARP está diminuída. E se a gente olha, então, aqui a atividade sirtuína, tá? De novo, que eu estou vendo a Foxol1 acetilada. Lembrando, então, quanto menos acetilada essa proteína aparece, maior a atividade de sirtuína. E dá para ver, então, que quando eu inibo PARP, eu tenho uma atividade de sirtuína maior. Tá? Qual é o problema? É que esse efeito parece ser bom para PARP1, mas não bom para PARP2. Então, a inibição... camundongos nocaute para PARP2 tem problemas metabólicos, tá? Então não adianta eu inibir PARP de modo não controlado, que talvez eu não consiga corrigir o problema e crie outros, tá? Então, se eu olho um camundongo nocaute para PARP2, esse camundongo é diabético, tá? Então, se você faz um teste de tolerância à glicose para ele não consegue baixar a glicemia tão bem quanto o camundongo controle. Isso acontece porque, a princípio, ele não consegue secretar insulina direito, tá? Então, quando eu faço teste de tolerância à glicose com ele, a insulinemia dele sobe muito devagar, tá? Então, ele tem uma redução da insulinemia. Se eu estudo mais a fundo, então, o pâncreas desse camundongo, numa dieta rica em gordura, esse camundongo tem um pâncreas menor, tá? Então esse camundongo nocaute tem menos, se você olha aqui as ilhotas pancreáticas, ele tem menos insulina, tá? Então o tamanho da ilhota é menor e o conteúdo de insulina é menor também, tá? Então ele tem problema na síntese e na secreção de insulina. E se eu olho a expressão de vários genes envolvidos com o metabolismo com o meu estado de glicose, então
receptor de insulina, o substrato receptor de insulina, genes envolvidos com via glicolítica, genes envolvidos com secreção de insulina, todos eles têm uma expressão alterada, tá? Causada por PARP2. E eu também tenho uma redução da expressão, um aumento da expressão das sirtuínas, tá? Então, sirtuína que está aumentada, a expressão está aumentada do vejo mais sirtuína no gel, e também tem uma redução de FOXO1 acetilada, tá? Então, de fato, a inibição de PARP, o nocaute de PARP2 causa um aumento da atividade de sirtuína, mas nesse caso isso não é bom, porque eu tenho problemas na secreção de insulina. Então não adianta pensar em inibidores de PARP que sejam. Vou precisar pensar em inibidores específicos de PARP1. Tá? Então eu não posso pensar em um inibidor farmacológico que vai inibir todas as PARPs, porque talvez eu tenha efeitos colaterais metabólicos não desejados. Pensando agora nos inibidores CD38, tem esse inibidor aqui, que é a apigenina, tá? Então, a fórmula dele aqui. Isso é bem interessante. Então, se eu faço um tratamento bem curto, tá? Aqui é um camundongo alimentado com uma dieta rica em gordura, tá? Eu estou dando aqui a glicemia do camundongo. Se eu trato o camundongo por 4 dias com a apigenina, eu já tenho uma redução da minha glicemia de jejum, tá? Então, o camundongo já está corrigindo parte da glicemia, tá? E ele fica mais tolerante à glicose, tá? Então, se eu faço o teste de tolerância à glicose aqui, o camundongo que é alimentado com uma dieta rica em gordura, a glicemia sobe. O camundongo tratado com apigenina não sobe tanto. Então, estou conseguindo corrigir aqui, está ficando mais tolerante à glicose, que é um indício, então, que é interessante. Talvez inibidores de 38 também possam ser usados com mais estudos para a gente conseguir corrigir doenças metabólicas através do metabolismo de NAD. Tá? Então, na próxima parte da aula agora, eu vou falar para vocês sobre restrição calórica e mostrar como essas duas coisas se juntam. Tá? Então, até mais.